Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Estamos muito felizes por ter você aqui conosco novamente em nosso canal. Hoje vamos dar continuidade à nossa série dos gêneros literários modernos, continuando a falar sobre o romance. Na aula passada, na aula 1, nós falamos sobre os tipos de romances. Falamos sobre o romance policial, o romance histórico, o romance de ficção científica, o romance romântico. E prometemos nessa aula falar um pouquinho sobre como se deu a formação desse romance no romantismo brasileiro. Pois bem, vamos lá, vamos iniciar. Como aconteceu na maior parte do século XIX, a popularização do romance histórico no romantismo brasileiro não foi diferente. Só que no Brasil, o romance histórico ele teve uma vertente também indianista. E nós podemos entender então que o romance histórico no romantismo ele se fundou com o romance indianista, com a temática indianista. Ou seja, ao se referir os romances, ao tratar de temas do passado, ele trouxe um elemento bem próprio do romantismo, que era a questão do indianismo, o indígena. Tendo em vista que a história do Brasil se inicia com os índios, se inicia com a chegada dos portugueses e se inicia também com aqueles povos que já estavam aqui e que faziam parte da história do Brasil. E daí surgiu o romance histórico indianista. O maior representante desse romance histórico indianista é José de Alencar. Podemos destacar alguns livros de José de Alencar. O Guarani, que é a história de Peri e Cecília. Peri, um índio que se apaixona por uma filha de um português. Você vê que a história brasileira e fundando as culturas, as etnias, estão bem, digamos assim, imbricadas nesses romances. Também tem outro romance indianista, também de José de Alencar, que ele é o maior representante dessa fase, que é o romance Iracema. Outros romances se desenvolveram também no século XIX. Por exemplo, o romance regionalista. O romance regionalista, temos o Bernardo de Guimarães. Aqui eu posso citar dois romances deles que é conhecidíssimo, O Seminarista e também A Escravizaura, que já fez a parte de adaptações de várias novelas da Globo, séries da TV Record e outras mais. E também o romance mais famoso de Visconde Taunay, né, que é o romance Inocência, outro romance regionalista. No romance urbano, que é outro tipo de romance que também se destacou, em que a história da literatura, as histórias, os enredos se desenvolviam no espaço geográfico da capital, da corte, no Rio de Janeiro especificamente, nós podemos destacar alguns romances, inclusive um já mencionado na aula anterior, que era o romance A Moreninha, mas também tivemos outros, por exemplo, Memórias de um Sargento de Milícias e também vários outros romances de José de Alencar que eu vou falar posteriormente. Pois bem, José de Alencar é talvez o maior representante do romance brasileiro. Alguns o chamam de pai do romance brasileiro. E José de Alencar, ele pega o que há de melhor, digamos assim, dos outros romancistas, e ele consegue trazer elementos da cultura europeia, misturar com a cultura brasileira, com os elementos da cultura brasileira, como a questão do indígena, do homem do campo, e dar ao romance aquilo que outros autores não conseguiram fazer. O destaque para José de Alencar, claro, é no romance indianista e urbano. José de Alencar também se destaca na vertente regionalista. Ele escreveu alguns romances, dos quais eu vou mostrar alguns para vocês. O Sertanejo, romance regionalista também de José de Alencar. Ele escreveu o romance Tio, outro romance regionalista, né, que tem como pano de fundo as histórias do campo, do sertão. E esse também que é pouco conhecido, O Tronco do Ipê. Tem também o Moço Loiro, né? Na vertente urbana, é o que vai tornar José de Alencar como o grande romancista brasileiro. Nós temos no romance urbano Viuvinha, nós temos 5 Minutos, mas nós podemos destacar dois nessa aula de hoje, que é
Senhora de José de Alencar, que é o principal romance dele, e o romance Diva. São os romances urbanos de José de Alencar, bem conhecidos. Claro que, como eu falei, tem Viuvinha, tem outros, tem Lucila também, que é outro romance bem popular de José de Alencar. Pois bem, qual é a conclusão de nossa aula? A conclusão de nossa aula é que o romance, no romantismo, que surgiu no século XIX, ele teve 4 vertentes básicas: a histórica, idealista, a regionalista e a urbana. Certo que, posteriormente, com o tempo, nós vamos conhecer outros tipos de romance, como policial, terror e mistério, ficção científica. Mas nesse período, os romances principais, os gêneros principais, as subdivisões de romance, estavam centrados nesses 4 tipos de romances. No Brasil, especificamente, nós vamos perceber que o idealismo está imbricado com o romance histórico. Percebemos também, vimos nessa aula também, que José de Alencar, ele é um autor romancista, principal romancista brasileiro, que se destaca todas essas vertentes, tanto na histórica, como na idealista, como na urbana, como na regionalista. Então agradecemos aí a sua participação na nossa aula, aguardamos você no nosso próximo vídeo. Esperamos que você também, além de assistir essa aula, compartilhe essa aula e se inscreva no nosso canal, viu? Fiquem todos na paz, até a próxima.